Olá, boa noite e a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no Salmo 23, o verso 4. Assim está escrito: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Esse o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre experiências nos vales. O salmista Davi, que era um homem experiente, que tinha comunhão firme, segura e profunda com Deus. Chegou momentos na vida que ele também teve que atravessar por vales, e lembrando que o Senhor nosso Deus, Ele é o Deus da montanha, mas Ele é o Deus do vale também. Ele é o Deus que habita e opera em todo e qualquer lugar, porque com Ele está o poder e a soberania. Não existe um lugar embaixo do céu e em cima da terra aonde Deus não possa estar. Nós encontramos aqui ele referindo-se ao cuidado de Deus para com a sua vida e afirmou dizendo: ainda que eu andasse, ou seja, ainda que eu viesse a andar, a passar pelo vale, mas não era um vale qualquer, era o vale da sombra da morte. Um vale por demais perigoso, um vale comprometedor, um vale que poderia silenciar de uma vez por todas a sua voz e terminar com a sua existência, porque é o vale da sombra da morte. Mas ele disse que, ainda que o Senhor o fizesse caminhar pelo vale da sombra da morte, ele não temeria mal algum. O vale não lhe amedrontaria, porque acima do vale estava a confiança de Davi, ininterrupta em Deus. Ele disse: porque tu estás comigo. Olha o valor da presença de Deus na vida do homem, na vida da mulher. Ele pode entrar por caminhos difíceis e perigosos na permissão de Deus, porém nada lhe acontecerá, porque o Senhor Deus estará contigo. O salmista afirmou: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Todos nós atravessaremos em alguma época da nossa vida por alguns vales que se colocarão diante de nós. E muitas das vezes nós pensamos que os livramentos e as vitórias de Deus, elas só virão a nós quando estivermos nos montes ou nas montanhas. Porém, o mesmo Deus que é dos montes, que é das montanhas, é o Deus dos vales. E nos vales, Deus também promove os seus filhos. Vale é um momento em que as pessoas saem do foco, saem do meio da multidão e são levados solitários a passarem pelo vale. E neste vale, se houver a firme convicção e a presença de Deus na vida, com certeza este vale será mais um por onde a vitória de Deus haverá de passar. O salmista afirmou seguramente: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. A palavra de Deus revela para nós
alguns tipos de vales, vales pelos quais alguns do passado passaram por eles, homens que tiveram experiências no vale. Nós temos Davi, Ezequiel, nós temos Agar, Isaque, Josafá, tantos outros que atravessaram vales sombrios e profundos, porém eles atravessaram com a ajuda e a presença de Deus na vida. Por conseguinte, há outros que entraram nos vales e pereceram por ali, porque faltou-lhes a confiança em Deus, a segurança que eles poderiam fazer, atravessar o vale e chegar do outro lado. Mas ficaram pelo caminho. Mas louvamos a Deus por aqueles que entraram no vale e saíram do vale, de posse, de bênçãos, de vitória, de livramento. Nós encontramos ao longo da palavra de Deus distribuídos vários vales que nós podemos contemporizar com os nossos dias. Pelo menos encontramos 8 tipos de vales pelos quais, vez ou outra, estamos atravessando por eles. Primeiro, nós temos o vale das dúvidas. A pessoa está num crescendo de comunhão, de certeza, de convicção, de alegria, de segurança, e de repente surge uma dúvida e ela encontra lugar, ela entra pelo ouvido e assenta-se no coração da pessoa, e aquela dúvida tira-lhe a alegria, o prazer, a segurança, a firmeza, tira tudo aquilo que sustentava aquela vida vibrante, alegre e realizada. A dúvida tem o poder de invalidar a fé. Onde há dúvida, a fé não opera. Fé e dúvida não se combinam. Ou a fé domina, ou a dúvida domina. E se permitirmos que a dúvida entre, a fé se inutiliza. Mas existe o vale da dúvida, pelo qual as pessoas atravessam também ao longo da vida. Este é o primeiro vale. O segundo vale que nós encontramos é o vale da enfermidade. Tudo vai bem, saúde, alegria, tudo caminha bem. De repente surge um contratempo na saúde. A enfermidade se apresenta, se mostra e aprisiona aquela vida, como se ela estivesse fincada e cercada por um vale. E leva tempo para atravessar este vale chamado o vale da enfermidade. Mas há o terceiro vale, é o vale das provas. As provas, elas vêm quando as pessoas estão atravessando pelo vale. Vem também o vale da perseguição. Quando surge algum contratempo e suscita-se lá uma perseguição. E a perseguição, ela é ruim, ela é ameaçadora. E muitas pessoas são empurradas para o vale da perseguição. Ali ficam a depender de um milagre para serem libertas da perseguição. Existe o vale da morte, da sombra da morte. Este que Davi disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. O vale da morte atravessa todas as famílias e muitos entram por este vale. Mas há também o vale das lágrimas, da tristeza, da aflição, da decepção, do desamparo.
Este vale causa lágrimas. Davi, por várias vezes, passou pelo vale das lágrimas. Mas também tem o vale da decisão. O vale em que não se pode ficar passivo. É preciso agir, é preciso tomar uma decisão em meio ao vale que está atravessando. E há também o vale da esperança, na certeza de que vai atravessá-lo e chegar do outro lado. Então são vários os vales pelos quais as pessoas em vida atravessam. A duração nestes vales é um tempo permitido por Deus. E Deus tem para cada um tempo determinado, para uns mais, para outros menos. Mas em tudo isto, nós entendemos que há um trabalhar de Deus no meio do seu povo, mesmo no vale, porque Deus também se apresenta no vale e caminha junto com aqueles que estão atravessando os vales desta vida. Mas quando nós encontramos e observamos que na caminhada cristã, os vales, eles contribuem no processo de aperfeiçoamento na vida daqueles que perseveram em Cristo. Para a nossa perseverança, a nossa permanência em Cristo, muitas vezes nós precisamos atravessar pelos vales. Ninguém em sã consciência e por escolha própria decidirá caminhar pelo vale. Todos queremos caminhar pelos montes e as montanhas, mas haverá momentos na vida em que Deus nos conduzirá a caminhar pelos vales profundos da vida. Quem sabe hoje você está atravessando por um vale. Qual é o tipo de vale que você atravessa? É o vale da dúvida? É o vale da enfermidade? É o vale das provas? É o vale da perseguição? É o vale da morte? É o vale das lágrimas? O vale da decisão? Ou o vale da esperança? Qual é o vale que você está atravessando hoje? Mas não importa qual seja o vale, e nem por quanto tempo você está neste vale. Chegará um dia em que você deixará este vale para trás e seguirá o seu caminho com as experiências que marcarão a sua vida ao atravessar este vale sombrio, profundo e solitário. Mas o importante é não se deter no vale, é não parar no vale, é não fixar residência no vale. Vale, nós vamos observar aqui, em 12 definições, que tipo de lugar é o vale na vida do cristão. Nós, em primeiro lugar, observamos que o vale é lugar de provação. A provação vem para todos nós, e é como que se um vale abrisse à nossa frente, e nós ali seremos provados. E o apóstolo Tiago disse: bem-aventurado é o varão que, quando passar pela provação, ele for aprovado pelo Senhor, ele receber de Deus a aprovação. Porque quando ele passa pela provação, ele vai receber a recompensa da parte de Deus. Então é o vale da provação, é lugar de provação. O vale, em primeiro, é lugar de provação. Segundo, o vale é lugar de fé, porque para estar no vale e atravessar, só mesmo quem estiver possuído da fé verdadeira, a fé que é gerada pelo poder
da palavra de Deus. Esta fé é que vai sustentá-lo durante o tempo e a caminhada por aquele vale até chegar o dia final. Então, o vale é um lugar de exercer a fé. Em terceiro, o vale é lugar de transformação. Nós entramos no vale de um jeito, e à medida em que vamos caminhando pelo vale, ele vai transformando a nossa vida. Tudo em nós se transforma com a experiência do vale. E isto é um trabalhar de Deus para o bem da nossa vida. Isto leva tempo, o tempo necessário para sermos transformados. Mas o vale também é um lugar da providência. A providência de Deus no vale nunca falta. O salmista disse: não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A presença de Deus é a providência para nos encorajar, nos animar, nos ajudar a atravessar por aquele vale. Mas o vale também é o lugar da provisão. Quando na nossa necessidade, em meio à travessia do vale, o Senhor é aquele que provê. Ele provisiona o necessário para cada um de nós, para que não pereçamos em meio àquele vale. Então o vale é o lugar da provisão. Mas o vale também, como eu já disse, ele não é um lugar de estadia, é um lugar de passagem, com a entrada e a caminhada até a saída. No vale não há lugar para se deter, para se parar, para acostumar-se com o vale, porque ele é um lugar de passagem. Sempre caminhando em direção à saída do vale. Em sétimo lugar, o vale é um lugar onde tudo se separa e nós ficamos ali, só nós e Deus naquela experiência. E é exatamente no vale que nós somos despertados para buscar a Deus e adorá-lo conforme é a sua vontade. O vale nos ensina a verdadeira adoração que precisamos prestar ao Senhor nosso Deus. E quando assim fazemos, aquilo vai promover o nosso crescimento espiritual, o crescimento nas experiências com Deus. Elas vão multiplicarem-se na nossa vida quando estivermos atravessando por um vale, seja ele qual for. Mas, em oitavo, o vale é um lugar de autoconhecimento. Nós, às vezes, quando tudo vai bem, não nos conhecemos a nós mesmos. Mas quando atravessamos pelo vale, o Senhor Deus permite que olhemos para nós e façamos uma retrospectiva da nossa vida, da nossa maneira, e ali nós passamos a nos conhecer melhor. Então, no vale, nós vamos também aprender a nos conhecer como nós somos diante do Senhor. Mas, em nono lugar, o vale é o lugar onde Deus molda, forma, forja a vida do seu povo. É onde a capacitação de Deus vem. E Deus nos coloca dentro do seu modelo, da sua vontade para a nossa vida. Então, o vale é o lugar de forjar, de formar, de moldar vidas à luz do propósito e da vontade de Deus. Mas, em décimo, o vale é lugar de propósitos, onde Deus começa a revelar os propósitos dele para a nossa vida. Qual é o propósito de Deus em nos levar para o vale? Há ali um propósito de Deus. E para atravessar e
realizar este propósito, o caminho é atravessar pelo vale. E quando estamos ali, aparecem também o vale como sendo lugar de desafios. Quantos desafios aparecem quando estamos diante do vale? Desafios para nos motivar a colocarmos a nossa fé em ação, a nos posicionarmos diante do Senhor nosso Deus e entender o que Ele espera de nós e que possamos ali aprender lições profundas e necessárias para a nossa vida. Mas encontramos também que o vale é o lugar da vitória. Mas antes que a vitória venha, nós precisamos atravessar por todo este caminho. Mas que a vitória é certa, disto não há dúvida. Há uma garantia da parte do Senhor. Portanto, as experiências que adquirimos ao caminhar pelo vale, elas sempre vão trazer bem para a nossa vida e melhorar a nossa comunhão com o Senhor nosso Deus. Todos aqueles que entraram pelos vales da vida, suportaram a travessia e saíram de posse da vitória, eles têm uma vida diferenciada com Deus, porque eles passaram por momentos únicos na vida, enfrentaram e venceram. E, portanto, o Senhor os coroou com a vitória, com o livramento e os fez sair daquele vale para continuar a sua caminhada, servindo e glorificando ao nome do Senhor. Então, veja quantas vezes as pessoas entram pelo vale, mas o vale não é lugar de murmurar, não é lugar de reclamar, não é lugar de fechar o coração. Vale é um lugar em que ele vai ser útil e necessário para a vida de cada um de nós. Por mais difícil que seja a travessia deste vale, o importante é perseverar, é não desistir, não desanimar, não procurar fazer as coisas à nossa maneira, mas deixar-nos conduzir-nos pelo Senhor, porque certamente Ele nos levará com a sua mão forte e poderosa, estará presente em todo instante na nossa vida. E a presença de Deus é a garantia que nós entraremos e sairemos do vale de posse de vitória, de bênçãos, de livramento, uma nova visão, uma nova compreensão, uma nova maneira de servir e adorar a Deus profunda e que glorifique sempre o nome poderoso e santo do Senhor. Então, ao passar pelo vale, não fique cabisbaixo, não se entregue à tristeza, à angústia, à aflição. Não. Olha para o Senhor, confia nele. Você tem a presença dele no seu coração. Siga com ele. Ele te ajudará a atravessar por estes vales sombrios, estes vales escuros, estes vales amedrontadores. Mas é somente uma passagem. E quem está acompanhado da presença do Senhor não deve temer a nenhuma destas condições que o vale possa apresentar. Então, que possamos gravar isto no nosso coração e entender que a travessia pelo vale faz parte da nossa caminhada cristã. Mais cedo ou mais tarde, cada um de nós entraremos um a um pelo vale
e vamos caminhar. Este vale que Davi disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, atravesse o vale na confiança, na proteção, no livramento e na garantia da presença de Deus, que te ajudará nesta caminhada difícil, porém proveitosa, e que vai trazer enriquecimentos espirituais para a sua vida. Nós observamos os tipos de vales: o vale das dúvidas, o vale da enfermidade, o vale das provas, o vale das perseguições, o vale da morte, o vale das lágrimas, o vale da decisão, o vale da esperança. Todas essas designações são de vales pelos quais nós entramos. E ao estar neste vale, para adquirirmos experiências com Deus nos vales, o importante é saber que tipo de lugar é o vale para a nossa vida com Deus. Então, nós listamos 12 tipos de lugares. Primeiro, o vale é um lugar de provação. Segundo, o vale é um lugar de fé. Terceiro, o vale é um lugar de transformação. Quarto, o vale é um lugar de providência. Quinto, o vale é um lugar de provisão. Sexto, o vale é um lugar de passagem. Sétimo, o vale é um lugar de buscar e adorar a Deus. Oitavo, o vale é um lugar de autoconhecimento. Nono, o vale é um lugar de forjar, de formar servos. Décimo, o vale é um lugar de propósitos. 11º, o vale é um lugar de desafios. E, finalmente, 12º, o vale é um lugar de vitórias. Então, enfrentemos os vales que se apresentarem diante de nós, na plena certeza e convicção desta presença poderosa e maravilhosa do Senhor conosco. E fazendo assim, nós iremos atravessar, não importa se seja dias, semanas, meses ou anos. O que importa é que temos uma companhia maravilhosa que estará sempre conosco. O adversário procura incutir na mente do ser humano que Deus é o Deus dos montes, é o Deus das montanhas e não é o Deus dos vales. Mas a palavra de Deus traz para cada um de nós a firme convicção de que o mesmo Deus que opera nos montes e nas montanhas é o mesmo Deus que opera também nestes vales, por mais sombrios, difíceis, escuros que eles possam parecer, ou ameaçadores. A presença de Deus ali fará toda a diferença na nossa vida. Portanto, não é preciso ficar preocupado e amedrontado quando surgir o vale. Não é preciso orar para que Deus nos livre de atravessar pelos vales. Esta oração não funciona, porque os vales também são meios de Deus nos instruir, nos orientar, nos capacitar, habilitar e fortalecer. As experiências que recebermos nos vales, elas ficarão marcadas para sempre na nossa vida. E com elas, nós seguiremos uma vida de testemunho brilhante, aprovado pelo Senhor, porque Ele permitiu-nos passarmos pelos vales, mas não ficarmos
detidos em meio aos vales. Ao passarmos por eles, nós fizemos aquela travessia e chegamos do outro lado. E a vitória estava reservada para cada um de nós. Somos vitoriosos, vencedores por Cristo Jesus. Não importa qual a dificuldade do lugar, a vitória é garantida, a vitória é certa. A fé se revolucionará na nossa vida. A nossa fé alcançará um nível profundo diante da presença de Deus. Nossas experiências serão admiráveis, profundas e confortadoras para a nossa vida. Então sigamos adiante. Não importa onde tenhamos que entrar no vale. Se antes, se depois, se por pouco tempo, se por muito tempo, lembrando sempre uma coisa: a nossa estadia no vale é somente por um tempo estabelecido por Deus. Então deixemos-nos conduzir pelas mãos poderosas do Senhor, e Ele vai nos fazer entrar e sair com a grande vitória. E que Deus em Cristo Jesus continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.